Luiz. E aí, tudo bem com vocês? Após um final de semana aí prolongado com feriado na segunda-feira, eu espero que vocês estejam bem e prontos para mais uma semana de estudo. Vamos à nossa aula de hoje? Então, eu quero começar a nossa aula lendo um texto da nossa apostila que está na página 26. Você quer ir lá correndinho pegar sua apostila para nós lermos juntos? Então, vamos lá. O texto começa. O nome é Dylan Deibal de Ornelas Camargo. O nome literário é Dylan Camargo. Eu vou ler aqui na apostila que fica melhor, tá? Você lê aí na sua. Nasci em Itaqui e passei minha infância e juventude em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Nessa convivência, aprendi a falar o portunhol. Fui sempre um assíduo frequentador da biblioteca do Colégio Santa Ana, onde cursei o antigo ginásio, e da biblioteca pública. Dos 14 aos 18 anos, junto com colegas e amigos, fundamos o grupo Gente Nova. Criamos e apresentamos um programa de músicas e comentários na Rádio São Miguel e editamos um jornal impresso dirigido ao público jovem com os artigos e notícias. Esta foi uma fase importante da minha formação e que influenciaria a minha futura decisão de me tornar um escritor. Sempre gostei de ler e isso foi um passo para depois me dedicar também a escrever, o que faço ainda hoje como um dos maiores prazeres do meu dia a dia. Aprendi desde cedo com o professor de português e literatura, irmão Gabriel, o clássico ditado latino: nenhum dia sem ler, nenhum dia sem escrever. Cursei a universidade em Santa Maria. Nesse período, também me reuni com um grupo de colegas e publicamos vários jornalzinhos alternativos, alguns mimeografados, outros artesanais, de um único exemplar. Se naquela época já tivéssemos um computador, o que não faríamos? Desses desenquandários, o que teve vida mais longa foi o Piripiri. Frequentei quase diariamente a biblioteca pública e lia principalmente poesia por metro distante. Foi quando descobri a poesia de Cecília Meirelles e o seu Mar Absoluto. Foi um acontecimento que transformou a minha vida. Fui ator de teatro universitário e participei de festivais de música como letrista, o que passo até hoje tendo dezenas de músicas gravadas por vários intérpretes. Integrei grupos de jovens de Diocese de Santa Maria e militei no movimento estudantil, concluí o curso de Direito na UFSM e o mestrado em Ciência Pública na UFSG, que é a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente vivo entre Igrejinha e Porto Alegre, tendo ao meu lado a minha inseparável Magda. Tenho 3 filhas e um enteado, Graziela, Letícia, Tamara e Eduardo. Tenho também uma neta, a Anabel. Ler e escrever para mim é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Então, olha só, pessoal, esse é o nosso texto de hoje e eu queria começar com uma perguntinha. Sobre o que esse texto está falando? Alguém aí sabe me responder? Sobre o que esse texto está falando? O que tem nesse texto? Vamos pensar? É sobre um autor, o Dylan Camargo, sobre a vida dele, né? Isso mesmo. Então, é um texto que fala sobre a vida do autor Dylan Camargo. Então, se é um texto que fala sobre a vida de Dylan Camargo, que tipo de texto é esse? Alguém sabe me responder essa pergunta? É o gênero chamado autobiografia. Autobiografia é um texto quando nós escrevemos sobre nós, ok? Eu vou mostrar também sobre a biografia, que é diferente da autobiografia, ok? Então, olha lá. Qual que é a finalidade, então, da autobiografia, do texto autobiográfico? É relatar a nossa história, relatar um pouquinho de alguns fatos importantes, prestem atenção,
alguns fatos importantes da nossa vida, ok? Alguns fatos que marcaram a nossa vida, foram importantes para nós, ok? Então, olha lá as características tanto do relato biográfico, tanto do relato autobiográfico. Então, ok? Então, eles são características, os fatos, eles são contados, são reais, não são histórias inventadas, ok? São fatos verídicos, reais. E quanto à autobiografia, quando nós contamos algo sobre a nossa vida, nós colocamos a nossa lembrança, colocamos nossas emoções no texto, ok? E com certeza será bem diferente do relato que alguém vai contar sobre a nossa vida, tá? Porque quando a gente conta sobre a nossa vida, a gente conta com emoção, conta nas lembranças boas, ok? E quando alguém conta da nossa vida, não consegue colocar aquela emoção que nós sentimos naquele momento, ok? E os relatos, eles têm ordem cronológica de tempo, ok? Dos fatos. Então, eu vou ler outro relato para vocês, prestem bastante atenção. Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Em homenagem ao seu nascimento, nesse dia comemora-se o Dia Internacional do Livro Infantil. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusto Lobato. Seu nome verdadeiro era José Renato Monteiro Lobato, mas em 1893 o autor preferiu adotar o nome do pai por desejar usar uma bengala do pai que continha no punho as iniciais JBME. Juca, apelido que Lobato recebeu na infância, brincava em companhia de suas irmãs com legumes e sabugos de milho que eram transformados em bonecos e animais conforme o costume da época. É o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jeca Tatu e mais 30 volumes. Faleceu em São Paulo no dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, por causa de um derrame. Então, olha só, esse é um relato biográfico, né? Então, olha, sobre quem o texto está falando? Sobre Monteiro Lobato, isso mesmo. Em que pessoa o texto foi escrito? Que pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa? O que vocês acham? Esse texto foi escrito em terceira pessoa, mas como que eu sei disso, prof? Através dos verbos, ok? Então, verbo nasceu. Então, ele, terceira pessoa, ele nasceu. Ele preferiu. Ele recebeu e ele faleceu. Então, olha só. Quando nós escrevemos um texto em terceira pessoa, nós contamos a história de outra pessoa, porque usamos a terceira pessoa. Ele nasceu, ok? Agora vamos ver um outro relato sobre o mesmo autor. Vamos lá. Nasci José Renato Monteiro Lobato em Taubaté, São Paulo, aos 18 de abril de 1882. Aos 9 anos, resolvi mudar meu nome para José Bento Monteiro Lobato, desejando usar uma bengala que meu pai usava, gravada com as iniciais JBME. Fui Juca com as minhas irmãs Judite e Esther, fazendo bichos de chuchu com palitos nas pernas. Por isso, cada um de meus personagens, Pedrinho, Narizinho, Emílio, Visconde, representam um pouco do que fui e um pouco do que não pude ser. Aos 14 anos, escrevi para o jornal O Guarani, minha primeira crônica. Sempre amei a literatura. Em 1908, casei-me com Maria Prezada Natividade, com quem tive o Edgar, o Guilherme, a Marta e a Ruth. Em 1911, morreu o meu avô, Visconde de Tremembé, e dele herdei a fazenda Boquira, passando de promotor a fazendeiro. Na fazenda escrevi o Jeca Tatu, símbolo nacional. Hoje, aos 4 de julho de 1948, vítima de um colapso na cidade de São Paulo, parto para outra dimensão. Mas o que tinha de essencial meu espírito jovem, minha coragem, está vivo no coração de cada criança. Viverá para sempre enquanto estiver presente a palavra inconfundível de Emília.
Então, olha só. Sobre quem esse texto está falando novamente? Sobre Monteiro Lobato, né? Sobre a mesma pessoa, o mesmo autor. Mas em que pessoa que esse texto foi escrito? Em que pessoa que esse texto foi, que esse relato foi escrito? Em primeira pessoa, mas como que eu sei disso, Pro? Olha lá, através do verbo nasci. Então, eu nasci, eu resolvi, eu escrevi, eu casei. Ok? Então, olha só. Quando nós escrevemos um texto sobre nós escrevemos em primeira pessoa. Então, os verbos vão ficar em primeira pessoa. O verbo, né? É a primeira pessoa, eu, ok? Então, eu nasci, ok? Então, quem escreveu esse relato? O próprio Monteiro Lobato, tá? Então, no primeiro relato, é um relato biográfico, onde alguém contou sobre a vida de Monteiro Lobato, escrito em terceira pessoa, ele. O segundo relato, o próprio autor escreveu sobre ele, escrito em primeira pessoa, eu, ok? Então, olha lá. Biográfico vezes autobiográfico. Então, o relato biográfico é a história da vida de alguém. O autor conversa com a pessoa ou então pesquisa sobre a vida dessa pessoa, que pode estar viva ou não. Esse autor seleciona, ele olha só, ele seleciona o que ele lá irá apresentar sobre a pessoa, narrado em terceira pessoa. No relato autobiográfico, auto significa a si mesmo. Sendo assim, o termo se refere à história da própria vida. A pessoa escolhe, então, eu escolho o que eu vou escrever sobre a minha vida, podendo colocar lembranças, emoções no texto, ok? Narrado em primeira pessoa. Vamos prestar atenção, olha só, a ordem é cronológica dos fatos. Como assim, prof? Olha só, ele começa com nasceu, então ele começa no início da vida de Monteiro Lobato. Ele nasceu, tá? Em 1882, ele usa uma data, tá? Aí ele pula lá, olha, a prof colocou em 1893, tá? Então ele pula de 82 para 93. Então, é a ordem cronológica, tá? Depois, no final, ele coloca o quê? Faleceu, ok? Então, no final da vida, em 1948, ele faleceu. Então, ele nasceu em 1882, aí ele conta ao longo desse tempo da vida dele o que aconteceu, e no final, ele faleceu em 1948, ok? Então, é essa ordem cronológica do tempo, tá? A mesma coisa no relato autobiográfico. Nasci em 1882, aos 9 anos, ele conta o que aconteceu. Depois, aos 14 anos, ele conta o que aconteceu. Depois, ele conta que em 1908 ele se casou. Depois, ele conta que em 1911 o avô dele morreu, ok? E depois, ele conta que ali em 1948 ele foi vítima de um colapso, ok? Então, essa ordem, tá? Do tempo. Então, prestem atenção da nossa atividade de hoje, tá? Então, vocês vão baixar o arquivo, ler a proposta, ok? E vocês vão responder essas perguntas em um rascunho, tá? Então, você, nome completo, Daniela Ventura Nogueira. Idade atual, 31 anos. Onde nasceu? Eu nasci. Aí tá ali, ó, cidade, estado, país. Eu nasci em Francisco Beltrão, Paraná, Brasil. O que eu gostava de fazer quando era mais novo, tá? Então, posso colocar o nome dos meus pais? Pode, tá? Então, vocês vão responder essas perguntas, ok? E tem uma outra atividade, uma segunda atividade, que é essa autobiografia de alguém que nós encontramos todos os dias, tá? Que é a Porta. É uma poesia em forma, é um relato em forma de poesia escrito por Vinícius de Moraes, uma poesia muito legal, muito bacana, espero que vocês gostem. E depois vocês vão simplesmente fazer um desenho, responder aquelas perguntas também e fazer um desenho sobre essa porta que o Vinícius de Moraes descreve, ok? Então, vocês vão baixar o arquivo, ler, ok? Bem, prestando bastante atenção,
escrever em um rascunho ou escrever na folha de produção de texto, quem ainda tem, ok? Tirar a foto e enviar na plataforma. E muito importante, pessoal, guardem na pasta preta. Guardem tudo que nós fazemos na pasta preta, ok? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de relato autobiográfico. Eu aguardo a produção de vocês. Até a próxima aula. Um beijão no coração e uma ótima semana. Tchau!